Olímpia Tafarel, servidora pública municipal, Maiara Ampese, chefe de gabinete do vice-prefeito Edilson Massoco, também Miro Todo, em seus nomes todos os demais servidores do Executivo Municipal. Temos também o prazer de receber nessa casa, nesta noite, a senhora Adilce Inês Hermes Benelli, representando os pais de crianças portadoras de atrofia muscular espinhal. E desta forma, então, a requerimento do vereador Clayton Casagrande, será um prazer tê-la aqui, senhora Adilce, para explanar sobre essa campanha de divulgação junto à Anvisa, a Agência Nacional da Saúde, da Vigilância Sanitária, desculpa, a fim de que haja, então, a liberação do medicamento para o tratamento de pessoas portadoras desse problema. Assim podemos dizer que já existe nos Estados Unidos, porém não está disponibilizado pelo poder público no Brasil. Então, Vossa Senhoria, por gentileza, pode fazer uso da palavra, terá aí o espaço de 10 minutos, ou caso necessitar de algum tempo a mais também, para fazer as suas colocações. Boa noite a todos e a todas. Desculpem qualquer gafe, senhores vereadores, senhor presidente Artemio Urtigara. De antemão, eu já quero agradecer o espaço, vereador Casagrande, para a gente colocar aqui uma luta, mais uma das tantas que a gente tem na vida. Falo como mãe de um portador de necessidades especiais, no qual a gente enfrenta todo dia grandes obstáculos. É um prazer tê-la aqui hoje, o que há 11 anos atrás nós não poderíamos imaginar que isso fosse possível. Porque o Gabriel, quando nasceu, nós tivemos uma terrível notícia, porque ele, sendo nosso primeiro filho, era portador de uma patologia que sequer, falo isso que sequer porque eu sou professora de biologia e eu não tinha ouvido nem falar sobre essa patologia, de atrofia muscular espinhal, que a gente chama de AME, nome bonito para uma doença, né? AME. AME tipo 1, que é a mais severa de todas. Uma em cada 50 pessoas é portadora do gene, e quando ambos os pais são portadores, se tem a chance de 25% de ter um filho com atrofia muscular espinhal, que é uma patologia sorrateira, que no caso do tipo 1, vai paralisando músculos, tornando a pessoa incapaz de andar, mastigar e até respirar sem auxílio. Porém, o intelecto, ou seja, a capacidade de entendimento, permanece inabalada. Bom, na época, isso em 2005, inconformados em aceitar que nosso filho devia morar num hospital, que era uma situação que até então acontecia, as crianças tornavam-se moradora do hospital até o pior acontecer, pois a chance ainda, infelizmente, dessa doença é de 80% das crianças virem a óbito até os 2 anos de vida. Iniciamos uma grande mobilização para viabilizar a ida do Gabriel para casa. Conquista que foi obtida praticamente após um ano de internação contínua do Gabriel. Foi nossa primeira grande conquista. Depois veio o Cauã, veio o Adriel, veio a Tainá, veio o Bernardo, o Luiz Miguel, recentemente diagnosticado, e ainda o Davi, que tem o tipo 2. Ou seja, o Gabriel não foi o primeiro. E também não será, infelizmente, o último. No Brasil, existem em torno de 10 mil portadores e, em Concórdia, até então, nós temos um total de 7 crianças diagnosticadas. Nossas crianças necessitam de cuidados especiais, como fisioterapia para manter sua musculatura, mas inteligentes que são, a maioria são matriculados na escola e têm aula em casa. O Gabriel é o mais velho de todos, como eu já vinha dizendo, está em fase de alfabetização e logo estará lendo e escrevendo, o que nos causa grande orgulho. E os demais logo terão e estarão da mesma forma. Nossas crianças, como quaisquer outras, gostam de passear,
gostam de brincar e de interagir com outras pessoas. Fomos surpreendidos no dia 23 de dezembro passado com uma grande notícia, que foi a aprovação em tempo recorde nos Estados Unidos da primeira medicação para o tratamento da patologia, que lá é chamado de Spinraza. Apresentou resultados animadores ao bloquear a progressão da doença e mais, recuperar parte da capacidade motora dos pacientes. Porém, por tratar-se de um medicamento órfão dirigido a um número inexpressivo de pessoas, há pouco interesse em pesquisas, motivo pelo qual o custo dessa medicação é extremamente elevado e inacessível para a maioria dos pacientes. Vocês podem ver que outra luta começa. E por isso que eu estou aqui hoje, para pedir apoio político, para que todas, eu enfatizo todas, as crianças sejam beneficiadas. Ao contrário de campanhas de arrecadação financeira, encampadas, infelizmente, até por time de futebol do nosso município, que beneficia apenas uma criança. Afinal, quem de nós tem o direito de escolher qual das crianças merece ser tratada em detrimento das outras? O que precisamos é que essa medicação seja submetida para aprovação na Anvisa, senhores, em caráter de urgência. Por isso venho a essa tribuna, para que os senhores vereadores façam parte dessa corrente nacional e nos auxiliem a pressionar o laboratório Biogen, detentor da patente dessa medicação, a submeter a documentação com a brevidade que a situação enseja. Pedimos também que mobilizem deputados, senadores de seus partidos para apoiarem nossa causa, como fez o senador Romário no último dia 29/3, na tribuna do Senado Federal. Além disso, não podemos e nem devemos ficar de braços cruzados. Então, as famílias dos portadores de AME no Brasil lançaram um abaixo-assinado visando agilizar sua aprovação pela Anvisa, pelo processo de aprovação acelerada, o que faria a droga estar disponível o mais rápido possível no país. Esse abaixo-assinado encontra-se em meio eletrônico, o qual eu posso disponibilizar. E se os senhores vereadores dispuserem de meio ou de ideias para que o máximo de pessoas possam assiná-lo, nos ajudaria muito. Nós estamos com em torno de somente 90 mil assinaturas. Vocês, senhores vereadores, são a representatividade legítima desse município, pois o maior número de eleitores confiou e confia no trabalho de vocês em prol da comunidade. Em Concórdia, estamos plantando uma semente que esperamos multiplicar-se pelo Brasil afora, com o apoio da população e de autoridades, para que em breve nossos filhos e os outros que virão tenham autonomia, sejam felizes e possam buscar seus sonhos como qualquer um de nós. Era isso. Eu agradeço a atenção de todos e nos colocamos à disposição, eu e os outros pais aqui presentes, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Muito obrigada. Esta casa agradece a Dilce a sua disponibilidade de ter vindo até aqui e de se colocar, inclusive, à disposição de fazer essa exposição. Eu sei da dificuldade que isso deve ser realmente, porque com certeza ninguém gostaria, mas são coisas que, infelizmente, essas coisas acontecem nas famílias e como Vossa Senhoria muito bem falou, e eu quero crer que esta casa, juntamente com os vereadores, as vereadoras, nós encaminharemos medidas que possam de alguma maneira auxiliar, e aqui eu gostaria de sugerir até com a permissão do vereador Cláudio Casagrande já de antemão, e que eu acho que o primeiro passo é uma moção, né, direcionada e encaminhada ao Ministério da Saúde, à Agência da Vigilância Sanitária e os nossos representantes das instâncias políticas
de todas as instâncias, sejam elas regionais, estaduais, federais, e também, quem sabe, essa campanha pelo abaixo-assinado, que ela é muito importante para que a gente possa, de alguma forma, ir ampliando e divulgando, de alguma maneira, isso, para que a gente consiga, então, o maior número de assinaturas possíveis. Apenas, então, gostaríamos que Vossa Senhoria deixasse depois, com as nossas assessoras, o link, para que já está com o vereador Clayton, então depois disponibilize a todos os vereadores e vamos realmente encampar essa campanha aqui, todos nós, e fazermos uso dos instrumentos da tecnologia que existem hoje, para que a gente possa então alcançar o maior número possível e necessário para que a gente possa realmente convencer, né, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o nosso governo, para que a gente possa realmente encontrar uma solução para a questão da medicação para essas famílias, não só de Concórdia, como Vossa Senhoria muito bem disse, mas de toda a nossa nação, nosso Brasil, que isso é muito importante em todas as causas, e essa casa, eu tenho a certeza, estará sempre sensibilizada com essas situações também, ok? Fiquem à vontade, muito obrigado em nome de todos os vereadores e servidores aqui da Casa Legislativa, e fiquem à vontade para assistir e prestigiar essa nossa reunião. Havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a nossa reunião ordinária de número 21 do primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Quero, antes de passar a palavra ao nosso secretário, também saudar aqui o Idair Piscinin, que se faz presente, o Tyson Bazejo, já cumprimentá-lo pela eleição ou reeleição, né, a presidência do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Concórdia e da região, e também cumprimentá-lo aí já de antemão pelo trabalho desenvolvido nas questões da negociação salarial, que temos informações de que, ao menos entre as comissões de trabalho de negociação, parece que se chegou a um acordo, claro que deve agora passar pela homologação talvez da Assembleia, para que depois então a gente possa vir o projeto de lei a esta casa, mas algumas coisas, como Vossa Senhoria mesmo falou anteriormente, alguns encaminhamentos, como a questão do projeto de lei que já estamos encaminhando, para que os servidores possam ter acesso já então ao seu vale-refeição, também já esta casa deu os encaminhamentos e a celeridade necessária. Dessa forma, cumprimento a imprensa, cumprimento a todas as pessoas que também nos acompanham de forma online. Solicito ao secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária do dia 5 do mês de abril do ano de 2017. Às 18 horas do dia 5 do mês de abril do ano de 2017, tendo como local o plenário da Câmara de Vereadores de Concórdia, Estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da 19ª reunião ordinária da 19ª legislatura. Verificando o quórum, havendo o número legal de vereadores presente, o presidente declarou aberta a reunião. Ata de reunião anterior. Lida e aprovada a data da 18ª reunião ordinária do dia 4 do mês de abril de 2017. Matéria de expediente. Correspondências recebidas. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei número 1/2017, da autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 5/2017. Projeto de lei número 5/2017, da autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 9/2017, da autoria do Poder Executivo. Projeto de decreto legislativo número 1/2017. Proposições recebidas. Da autoria do vereador Closmar Zagonel, pedido de informação número 54/2017. Da autoria dos vereadores Evandro Pegoraro, Margarete Poleto Dalla Costa e André Rizelo, pedido de informação número 55, 56 e 57/2017. Da autoria do vereador Evandro Pegoraro e André Rizelo, pedido de informação número 58/2017. Da autoria dos vereadores Evandro Pegoraro, Margarete Poleto Dalla Costa e André Rizelo, pedido de informação número 59/2017. Da autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, requerimento número 47/2017. Indicações número 410/2017.
De autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, indicação número 411/2017. De autoria do vereador Anderson Gusato, indicação número 412 e 413/2017. De autoria da vereadora Marilane Fiametes Tuani, indicação número 414 e 415/2017. De autoria do vereador Cosmar Zagonel, indicação número 416/2017. Da autoria do vereador Mauro Assir Freta, indicação número 417/2017. Da autoria do vereador Edno Gonçalves, indicação número 418, 419, 420, 421, 422, 423 e 424/2017. Da autoria do vereador Evandro Pegoraro, indicação número 425/2017. Da autoria do vereador André Rizelo, indicação número 426/2017. Deliberações das proposições. Da autoria do vereador Cosmar Zagonel, pedido de informação número 54/2017 e 416/2017. Da autoria do vereador Evandro Pegoraro, Margarete Poleta Dalla Costa e André Rizelo, pedido de informação número 55 e 56 e 57 e 59/2017. Da autoria do vereador Evandro Pegoraro e André Rizelo, pedido de informação número 58/2017. Da autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, requerimento número 47 e a indicação número 411/2017. Da autoria do vereador Clayton Casagrande, requerimento número 48/2017. Da autoria do vereador Anderson Gusato, indicação número 412 e 413/2017. Da autoria da vereadora Marilane Fiametes Tuani, indicação número 414 e 415/2017. Da autoria do vereador Mauro Assir Freta, indicação número 417/2017. Da autoria do vereador Edno Gonçalves, indicação número 418, 419, 420, 421, 422, 423 e 424/2017. Da autoria do vereador Evandro Pegoraro, indicação número 425/2017. Da autoria do vereador André Rizelo, indicação número 426/2017. No pequeno expediente, usou a tribuna o vereador Artemio Ortigara, o vereador Evandro Pegoraro, o vereador Anderson Gusato, o vereador Mauro Freta, o vereador Cosmar Zagonel, o vereador Valcir Zanella, o vereador Edno Gonçalves. Ordem do dia, segunda discussão e votação. Projeto de lei complementar número 4/2017 do Poder Executivo. Projeto de lei número 19/2017 de autoria do Poder Executivo. Regime de tramitação urgente. Projeto de lei número 11/2017, com a emenda aditiva modificada de autoria do Poder Executivo. Primeira discussão e votação. Projeto de lei complementar número 5/2017, de autoria do Poder Executivo. De grande expediente. Pronunciamentos. Convidado o promotor de justiça Felipe Neri Alberti de Almeida. Convidados o comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar da Fronteira, Tenente Coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas, e o delegado regional da Polícia Civil, Marcelo Nogueira. Ninguém mais desejando se pronunciar, esgotado a pauta, o presidente declarou encerrada a presente reunião e convidou os vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 6, no mesmo local e horário. Para constar, mandou que lavrasse a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Está em apreciação a ata da reunião anterior. Como não há nenhum vereador que queira se pronunciar, coloco a ata em votação. Os vereadores que sejam favoráveis permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria de expediente, das correspondências recebidas e dos projetos recebidos. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei número 17/2017. Autoria Poder Executivo. Regime de tramitação ordinário. Autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição. Pela constitucionalidade. Parecer da Comissão de Economia. Favorável. Proposições recebidas. De autoria Anderson Gusato. Pedido de informação número 60/2017. Solicita informações sobre o loteamento Jardim Sul. Autoria Evandro Pegoraro, Margarete Poleta Dalla Costa e André Rizelo. Pedido de informação número 61/2017. Solicito que seja informado o nome dos proprietários beneficiados com a pavimentação de asfalto da rua Adílio Hilário Mitzenberg, entre as residências número 135 e 141, no bairro Guilherme Mirage, conforme mapa anexo.
Pedido de informação número 62/2017. Solicito que seja informado se o acesso da rua Adílio Hilário Mitzenberg entre a residência número 141 e 135 no bairro Guilherme Reich é público. Pedindo informação número 63/2017. Solicito que seja informada qual a base legal que autoriza a pavimentação asfáltica que dá acesso à rua Adílio Hilário Mitzenberg entre as residências número 141 e 135 no bairro Guilherme Reich. Autoria: Marilane Femete Stuani. Indicação número 427/2017. Sugere que seja construído um muro de contenção na pista elevada entre a rua Tancredo de Almeida Neves e a rua Vitor Sopelsa. Autoria: Closmar Zagonel. Sugere que sejam feitas melhorias na travessa dos Gerânios, no bairro Jardim. Indicação número 429/2017. Sugerem que sejam elaborada uma programação do aniversário do município de Concórdia, que além do bolo e da mortadela, se inclua uma feira ligada ao agronegócio. Indicação número 430/2017. Sugere que sejam feitas melhorias no parque infantil da rua Santa Catarina, no bairro Nazaré. Autoria: Evandro Pegoraro. Indicação número 431/2017. Sugere que sejam criadas a vaga para carga e descarga na rua Leônidas Fávero, em frente ao edifício Bromélias, número 259, no bairro Jardim, onde atualmente localiza-se a Central das Cooperativas da Agricultura Familiar, SECAF. Indicação número 432/2017. Sugere que sejam realizadas melhorias na rua Tereza Bósio Perozin, no bairro Poente do Sol. Indicação número 433/2017. Sugere que sejam realizadas a macadamização da estrada e melhorias da ponte de linha Santa Catarina, que dá acesso à propriedade do senhor Zelindo Basso, Genésio Cassol e Nelson Tafarel. Autoria: André Giselo. Indicação número 434/2017. Sugere que sejam realizada a macadamização da estrada geral que dá acesso à propriedade do senhor Fábio Pellicer, na comunidade de Linha São Paulo. Autoria: Evandro Pegoraro, Margarete Poleto Dalla Costa, André Rizelo e Edno Gonçalves. Indicação número 435/2017. Sugere a manutenção da modalidade de ciclismo no município de Concórdia. Autoria: André Rizelo. Indicação número 436/2017. Sugere que seja realizada a macadamização da estrada que dá acesso ao frigorífico Matei, na comunidade de Linha São Geraldo. Indicação número 437/2017. Sugere que seja realizada a macadamização da estrada geral da comunidade de Linha Santa Lúcia. Indicação número 438/2017. Sugere que seja realizada a macadamização da estrada que dá acesso à propriedade do senhor Ayrton Mesa Casa, na comunidade de Linha Santa Lúcia. Indicação número 439/2017. Sugere que seja realizada a reabertura das escolinhas de futebol no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. Indicação número 440/2017. Sugere que seja realizada estudo para a ampliação dos polos das escolinhas esportivas, na modalidade de futebol, nas comunidades do interior do município. Autoria: Edno Gonçalves. Indicação número 441/2017. Sugere ao Executivo que amplie a tubulação pluvial na rua Leônidas Fáveros, em frente ao número 2309, conforme foto anexa. Indicação número 442/2017. Sugere ao Executivo que faça o reparo e manutenção dos painéis ao longo do calçadão da Rua do Comércio que constam a história do município. Indicação número 443/2017. Sugere que a administração municipal implante um campo de futebol no bairro Freirense. Autoria: Margarete Poleto Dalla Costa, Valcir Zanella e Anderson Gusato. Indicação número 444/2017. Sugere que seja analisada a viabilidade de implantar um espelho convexo no entroncamento da Rua Domingos Machado de Lima com a Rua Leônidas Fáveros. Autoria: Artemio Ortigário e Cláudio Casagrande. Indicação número 445/2017. Sugere a elaboração de estudo para a realização de um projeto para a pavimentação asfáltica em parceria com a comunidade para as ruas Ângelo Camilo Sobrinho, no bairro Nossa Senhora da Salete, Antônio Bergamini, no bairro Arvoredo, Eliseu Fiamete, no bairro São Paulo. Autoria: Artemio Ortigara. Indicação número 446/2017. Sugere dar agilidade na execução da obra da reforma da cobertura do CEMEI Orozimbo Miquelon, situado no bairro Imigrantes.
Indicação número 447, 2017. Sugere a remoção de uma rocha existente no final da rua Mato Grosso, no bairro dos Estados. Passamos para a deliberação das proposições. Pedido de informação número 60, 2017, da autoria do vereador Anderson Gusato. Está em discussão o pedido de informação 60, 2017, de autoria do vereador Anderson Gusato. Como não há nenhum vereador que queira se pronunciar, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Pedido de informação 60, 2017, de autoria do vereador Anderson Gusato, está aprovado por unanimidade. Pedido de informação número 61, 2017. Pedido de informação número 62, 2017. Pedido de informação número 63, 2017, da autoria dos vereadores Evandro Pegoraro, Margarete Poleto Dalla Costa e André Arizelo. Estão para discussão os pedidos de informações 63, 2017, 62, 2017 e 61, 2017, de autoria dos vereadores Evandro Pegoraro, Margarete Poleto Dalla Costa e André Rizelo. Eu quero falar. Com a palavra o vereador Mauro Feta. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, pessoal, os funcionários da casa, pessoal que nos assistem pela internet, boa noite. Eu só queria, a respeito do pedido de informação número 61, 62 e 63, que o pessoal que é autor do pedido de informação me localize a casa ou o trecho da rua Dílio Mitzenberg que eu não estou identificando nessa. Se puder, só para mim saber. É uma referência, um ponto de referência das ruas ali. Com a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, mais vereadores, vereadoras, também aqui cumprimentar a todos que nos acompanham, né, a família que aqui está, também essa questão importante, né, na luta pela saúde, e o presidente também fez aí bons encaminhamentos já na questão das moções, que nos acompanha via online também, imprensa, servidores dessa casa. Esta rua fica na rua Hilário Mitzenberg, e próxima a Vogel, aí, a Vogel Casas, um pouco antes, em frente à lombada eletrônica, que tem uma entrada nessa rua, aí eu localizei entre os números 135 e 141. Entre essas duas residências existe, então, essa bifurcação, entrada, enfim, acesso, como queiram chamar, que foi feita uma pavimentação. Nós queremos só ter algumas informações. Então, é nesse local. Nós temos o mapa em anexo, que está indo para o executivo, já então localizado, bem digamos assim, organizado, para que se faça com uma melhor simplicidade lá e também mais agilidade para a localização do local lá. Não sei se consegui me fazer entender, mas é nesse local aí. Muito obrigado, senhor presidente. Continuam em discussão os pedidos de informações 61, 2017, 62, 2017 e 63, 2017. Como não há mais nenhum vereador que queira se pronunciar, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os pedidos de informações já referidos estão aprovados por unanimidade. Indicação número 427, 2017, da autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Está em discussão a indicação 427, 2017, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Com a palavra a vereadora proponente. Quero cumprimentar o presidente, vereadores, vereadora, imprensa, assessores, internautas e o pessoal aqui envolvido com a AME, né, com essa
atrofia muscular espinhal e dizer que a gente estará, sim, ajudando e à disposição. Eu faço essa indicação referente à Rua Tancredo Neves, à Rua Vítor Sopelsa, que, em virtude do novo projeto, essa rua também, que tem acesso direto ao parque, ela também foi contemplada no projeto do Executivo da Tancredo Neves, né? Então, eu sugiro que ali seja construído um muro de contenção com uma pista elevada entre a Rua Tancredo Neves e a Rua Vítor Sopelsa, que seria nesse ponto aqui, né? Tem um terreno ali que tem um muro construído, e ali tem um terreno baldio. Esse terreno, pelo que é do meu conhecimento, é um terreno que já foi pago pela prefeitura, já foi desapropriado quando se fez a Tancredo Neves, que a rua principal passava aqui. Quando foi feita, então isso aqui seria um pedaço da rua antiga que tinha ali. E, pelo que eu sei, ela já foi até indenizada. Então, a prefeitura não teria gastos com o terreno, porque o terreno já pertence ao órgão público. E sim, com o muro, o que aconteceria? Melhoraria o trânsito, visto que ali também vai ser a pista de ciclismo, ela vai continuar daí e vai até o parque. Temos ali 14 famílias, né, nesse pedaço até a Cia da Capa, que ficou só via centro-parque, né? A gente não tem como retornar, então daria sim para se implantar ali 2 pistas e a ciclovia, tranquilamente. Inclusive ali nós temos a sorveteria Lambi Lambi, que também, nós temos agora que está sendo construído um prédio ali, o comércio, a indústria vai estar ali, o dono do terreno ali do lado vai construir mais barracões, também seria bom para ele, né? Porque gera recursos também para a prefeitura em forma de pagamento de IPTU, né? Então, assim, a minha sugestão que seria, então, feito esse muro de contenção, visto que no projeto de revitalização, ali, segundo informações que o secretário, no dia que veio na reunião conosco aqui, disse que é um ponto crítico. Se você for lá e analisar, realmente é um ponto crítico. Hoje, para você adentrar a Rua Vítor Sopelsa, também está perigoso. E se abrir esse muro ali, fizer 2 pistas, pista em elevação, com certeza melhorará o trânsito. E também nós temos ali até a Cia da Capa, então seria mão única. E aí a Rua Ernesto Lorenzetti, que vem, teria que sair sentido Parque Centro. Então, também iria melhorar o fluxo dos carros, né? E também tem a faculdade, tem o grande fluxo de veículos que tem nesta via ali. Então, eu peço aos senhores a aprovação e conto com a sensibilidade do Poder Executivo para ver, de reformar esta via, de repensar, já que ela não foi construída, já que não saiu do papel ainda, que se faça, então, sim, esta modificação. Obrigado, senhores. Continua em discussão a indicação 427/2017, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, com a palavra a vereadora Margarete Poleto Dalla Costa. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente, os vereadores, a vereadora, funcionários desta casa, assessores, a imprensa, as pessoas que estão nos assistindo online. E um cumprimento muito especial em nome da Dilce, que já se retirou, mas ela, inclusive, é de Peritiba, Dilce Hermes Benelli, filha do primeiro prefeito de Peritiba, Dilce, é a mãe do Gabriel. Cumprimentar também a Jussara, que é a mãe do Andriel, e as demais famílias que estão envolvidas com crianças com esta atrofia muscular, e dizer que ficamos emocionados com as explanações, e com certeza nosso presidente irá tomar as medidas cabíveis para que aconteça esse pedido. E é um grande progresso que o Gabriel teve, porque eu conheço, o Gabriel frequenta a casa da Dilce, e ele está praticamente alfabetizado. Isso é um progresso
imenso, parabéns. É uma dedicação de 24 horas. Mas, presidente, eu quero me dirigir à indicação 427 da Marilane Fiamete Stuani, vereadora, que eu também acho que, como esse projeto ainda não foi concluído, não saiu do papel, e poderia ser feito um estudo, e da maneira que você colocou, eu acredito que vai viabilizar e vai melhorar a nossa segurança. Continua em discussão a indicação 427/2017. Como não há mais nenhum vereador que queira se pronunciar, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 427/2017, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, está aprovada por unanimidade. Indicação número 428, 429 e 430/2017, da autoria do vereador Closmar Zagonel. Estão para discussão as indicações 428, 429, 430/2017, de autoria do vereador Closmar Zagonel. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, funcionários dessa casa, senhoras e senhores, quero cumprimentar a Dirce que estava aí, dizer que, na verdade, vocês podem contar conosco. Acho que hoje ficou uma frase aqui que realmente vai ficar registrada nessa casa e marcante, né? A igualdade de vida para todos, né? Então, acho que foi muito bem colocado. Isso, realmente, nós vamos se enganjar e participar dessa campanha, sem dúvida alguma. Mas eu quero ser bem rapidinho, objetivo, a indicação 430, que pede melhorias no Parque Infantil Nazaré. Já conversei com o Miro todo, então dispensa maiores comentários. E a 429/2017, que é da Travessa das Jerônimos, no bairro Jardim, na verdade já está sendo executada hoje, então aproveitar para agradecer. Então, essas duas acho que... Então, a minha indicação principal é sobre um calendário de eventos para o aniversário do município de Concórdia. Só vou fazer um pequeno comentário, até para justificar esse meu pedido, e vou deixar uma sugestão aí. Acho que para nós que Concórdia comece realmente desenhar um calendário que venha a se afirmar nosso município, né, Beto? Alguns campos nos perdemos nos últimos tempos. Então, vou só tentar justificar bem rapidinho. Olha, hoje Concórdia tem 72 mil habitantes, dentro deles 23 mil aposentados. O jovem que vai estudar fora, 70% não retorna depois de formado. Quem tem uma boa formação aqui, o jovem, ele está indo buscar o mercado de trabalho fora. Imaginamos esse cenário daqui 10 ou 15 anos. Certamente vai estar meio a meio. Mas por que isso está acontecendo? Entendemos. Primeiro, falta de emprego, de novas matrizes econômicas que ofereçam um salário que venha de encontro com a formação da nossa juventude. Segundo, por falta de lazer e diversão para o nosso jovem e para seus familiares. Diante disso, eu, na minha modesta opinião, sugiro que, para nós começarmos a trabalhar diferente esse cenário, que na programação do aniversário dos 83 anos de Concórdia, eu acho que além do bolo, além da mortandela, se oferece uma programação diferente de lazer, de diversão para a comunidade de Concórdia, para os jovens, para todas as famílias. Buscar uma programação alternativa junto. Eu ainda insisto, acho que está em tempo da gente daqui um pouquinho, junto com esse aniversário, até em função toda essa crise, a gente sabe das dificuldades da economia, mas daqui um pouquinho fazer alguma coisa no sentido do agronegócio, porque nós sabemos, já vamos falar de novo aqui, o agronegócio, a agricultura, o suíno, a bacia leiteira, a BRF, junto com o setor do transporte, são responsáveis por 65% de todo o movimento econômico Concórdia. Então, eu acho que está em tempo de se desenhar uma programação do aniversário de Concórdia, com uma feira, nesse sentido, junto com o comércio. Até porque no ano que vem, em 2018, nós vamos ter a FIMIX aqui em Concórdia. Vai ter ali da colégio a Tecnoeste. Então, não vejo muito espaço para a gente fazer uma Expo Concórdia ano que vem. Daqui um pouquinho, isso é uma sugestão, para contribuir. Começar um calendário nessa linha, porque nós precisamos aqui em Concórdia
Todos lembram que antigamente a gente era referência, assim, a festa nacional do leitão assado, isso vinha gente do Brasil todo, Expo Concórdia, isso foi indo, mas depois veio perdendo força e hoje nós não somos mais referência a nada. Então a gente vê municípios da região aí com uma vasta programação, e nesse ano eu sugiro que você faça uma programação com artistas regionais, eu acho que isso teria um baixo custo, além de valorizar a nossa gente, e no ano que vem, nos anos seguintes, aí você pensa em coisa maior tem um crescimento gradativo. Então, eu deixo a sugestão do Dr. Caetano aqui, que futuramente, até que se crie uma comissão permanente de eventos em Concórdia, não política, uma comissão para se pensar, para dar uma oportunidade de lazer, de qualidade para a nossa gente, para a gente tentar reverter até que o nosso jovem vai buscar lazer fora, Piratuba, Itacha, Pecó, então isso acaba criando um transtorno, inclusive, para as famílias. Essa é a minha sugestão. Continuam em discussão as indicações 428, 429 e 430, 2017. Com a palavra o vereador Fabiano Caetano. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores, excelentíssimas vereadoras, servidores do Executivo, servidores do Legislativo, a imprensa, representantes dos sindicatos funcionários públicos municipais, representantes dos pais aqui dessa associação importante que hoje nos emocionou nesse início de sessão aqui. Também quero deixar registrado que acredito que, como todos os vereadores, todos nós somos sensibilizados e seremos parceiros nessa luta de vocês, não tenho dúvida alguma disso. Mas, vereador Zagonel, trazendo uma explicação até para Vossa Excelência, até porque hoje mesmo eu estive em contato a respeito dessa situação, e já existe a comissão, ela está trabalhando, desde que houve a decisão no sentido de não realizar a Expo Concórdia, a Secretaria de Indústria e Comércio já formou uma comissão, já está capitaneando ela, de modo que, de fato, sim, a sua ideia já está sendo pensada por eles, de modo que as comemorações do aniversário do município, que irá findar no dia 30 de julho com a FENAL, ela receberá, já estamos em estudos, em atrações que serão colocadas. Então, de fato, é uma preocupação da administração, já existe a comissão, já está sendo pensado, e essas indicações são boas, porque eu acredito que o interesse só um, né? Só que é importante fazer um registro também, né? Essa questão de que o jovem não tem atrativo, eu concordo em partes, tendo em vista que muitos eventos que acontecem em Concórdia, nós recebemos reclamações de falta de público, né? Nós temos a questão da poesia no memorial, nós temos agora sendo realizado, até antecipando a minha fala, do Pequeno Expediente, nós temos acontecendo na Fundação de Cultura, o Santa Catarina em Cena, que é uma parceria da Fundação de Cultura juntamente com o SESC. O SESC é uma das entidades que muito traz coisas para a Concórdia. Então, acredito que dentro das possibilidades a gente consegue atrair, sim. Mas só para registrar, então, para não deixar algo no ar, com relação às comemorações de aniversário, a comissão já existe e já está pensando a respeito. E, por fim, com relação à questão do agronegócio também, é importante que se diga e se repita, né, que quando da decisão de não se realizar a Expo Concórdia, essa decisão não foi uma decisão isolada da administração, foi uma decisão tomada juntamente com representantes da indústria e comércio e também dos setores agropecuários do município, né? Então, foi uma decisão que de maneira conjunta foi tomada. Mas, para o aniversário do município, a comissão já está pensando nas atrações que virão a Concórdia. Muito obrigado. Continua em discussão as indicações do vereador Closmar Zagonel. Com a palavra, o vereador Edno Gonçalves. Senhor presidente, demais colegas vereadores, gostaria aqui de fazer um cumprimento especial a Dilce e todos as famílias aqui, né? Dizer que a gente vai estar sensibilizado com essa causa, né, da atrofia muscular espinhal,
né, e tenho certeza que junto com o presidente dessa casa a gente vai estar encaminhando uma moção aí e buscando força, né, o que a gente puder estar contribuindo com vocês, pode ter certeza que essa casa vai ser parceira. Mas queria, referente à indicação, né, só dizer, parabenizar o vereador, eu acho que é isso aí mesmo, né, a gente tem que levar em conta, né, Zagonel, toda essa questão. E dizer, vereador Caetano, né, eu não sei se eu entendi errado, a Expo foi cancelada também ou não? Não está em discussão. Então, né, que a gente possa realmente fazer esses eventos aí junto com a FENAL, né, eu acho que é bacana, boa iniciativa da administração, que a gente também possa estar usando o Conselho Municipal da Juventude, inclusive, né, nessa casa aqui eu solicitei um pedido de informação referente ao Conselho Municipal da Juventude, como é que está a documentação. Pelo que a gente vê está meio parado, até porque a administração começou agora. Então é importante, eu acho, a gente colocar o conselho para funcionar, ver como é que está. Eu acho que, não sei se já venceu a diretoria ou não, também não chegou o pedido de informação, mas que a gente possa usar isso aí também, né, envolver a juventude junto, né, Zagonel? Seria um passo para que a gente possa estar contemplando todos os lados e também ouvindo opiniões diferentes. Nesse momento, eu passo a palavra ao vice-presidente e peço a palavra. A palavra está com o vereador Artemio Otigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas já devidamente cumprimentadas, mas eu quero aqui fazer a minha manifestação em relação às suas indicações, Excelência Zagonel, e especialmente a indicação essa que trata dos eventos no município de Concórdia. Na legislatura passada, propusemos nesta casa uma indicação em que o município de Concórdia elaborasse um calendário oficial dos eventos para o município de Concórdia. Eu quero crer que se isso tivesse sido colocado em prática, nós teríamos hoje um calendário dos eventos onde esse município teria então uma programação desde o Tecnoeste, da FENAL, da Expo, da FEMIX. Nós temos outros negócios como as feiras do agronegócio, da bovinocultura, da ovinocultura, feiras da casa e construção, no material de casa e construção, feiras do vestuário. Então, desta forma, quando o município tem definido já o seu calendário e os eventos, fica muito mais fácil para você poder proceder o planejamento e a execução e elaboração dos eventos, porque aí todas as entidades, a sociedade, a comunidade, já sabem em que datas ocorrerão tais eventos no município de Concórdia. E são outros eventos também que aqui o vereador Edno nos cita, que são muito importantes para o nosso município, que há um pedido, e eu quero aqui encaminhar uma sugestão ao Executivo, farei através de indicação nas próximas sessões, que há uma solicitação, por exemplo, de que o município disponibilize espaços para o evento de São Automotivo do Arrancadão, que isso mobiliza o jovem, traz muitas pessoas para o município, mobiliza todo o comércio, o serviço de hotelaria, de restaurante, postos de combustíveis. Então são essas sugestões que são sempre bem-vindas e pode ter a certeza, Zagonel, que eu tenho a convicção de que o Poder Executivo Municipal deve, com essa comissão, estar planejando algo nesse sentido e as suas proposições têm o nosso apoio. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao presidente, vereador Artemio Otigara. Continuam em discussão as indicações 429, 428 e 430, 2017, de autoria do vereador Closmar Zagonel. Passo a palavra ao vereador Jader São Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a imprensa, assistência, pais também, podem contar com o apoio de mim, desta casa, na luta. A gente sabe da importância que é o apoio para esta causa. Demais pessoas, internautas, bom, também, Douglas, está aí o Frank, está aí o Feijó, demais pessoas aqui. Mas quero parabenizar o vereador Zagonel. Os eventos são muito importantes para o nosso município, até movimento a economia. Tenho certeza que Concórdia precisa desse evento, tanto que seja feito shows regionais, que valorize também artistas
da nossa comunidade, artistas regionais nos eventos. E também, a título de contribuir, Cortigara, que comentou um evento Espaço para os Jovens, um arrancadão, eu fiz uma indicação também no mandato passado, sugerindo que o Executivo fizesse isso, fizesse um espaço para a realização desses eventos, e com certeza a juventude é muito importante também para o nosso município. Quero parabenizá-los e dar o apoio. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum vereador que queira se manifestar, coloco as proposições em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. As indicações 428/2017, 429/2017 e 430/2017, de autoria do vereador Closmar Zagonel, estão aprovadas por unanimidade. Indicação número 431, número 432 e 433/2017, da autoria do vereador Evandro Pegoraro. Estão para discussão as indicações 431/2017, 432/2017 e 433/2017, de autoria do vereador Evandro Pegoraro. Como não há nenhum vereador que queira se pronunciar, coloco-as em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. As indicações referidas estão aprovadas por unanimidade. Indicação número 434, 436, 437, 438, 439 e 440, da autoria do vereador André Rizelo. Estão para discussão as indicações 434, 436, 437, 438, 439 e 440 de 2017, de autoria do vereador André Rizelo. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, gostaria aqui de cumprimentar também todos os funcionários da casa, a imprensa aqui em nome do Douglas e do Feijó, que nos prestigia aqui também hoje, todos os pais aqui presentes em nome da Dilce. Também gostaria desde já me colocar à disposição de vocês, juntamente com toda a nossa bancada do nosso partido, assim também como presidente da Comissão de Saúde, hoje, deputado Neudi Sareta, também está à disposição para nós conversarmos. Vamos ser parceiros, sim, de vocês aqui, tá? Gostaria também de cumprimentar todos aqueles que nos acompanham de forma online, funcionários do Executivo aqui, também presente. Com relação à indicação 435, a qual pede a manutenção do ciclismo aqui no município de Concórdia, modalidade é essa que tem história aqui no município de Concórdia. Tivemos Daniel Rogelin representando o nosso país na Olimpíada de Atlanta em 96, representou também no Pan-Americano de 99. Então, hoje aqui no município de Concórdia tem uma grande demanda. A gente percebe que muitas pessoas estão envolvidas com o ciclismo de forma também amadora, praticando atividade física com responsabilidade e com saúde. Vereador, me permita, Vossa Excelência está comentando a indicação 435, a qual é de autoria conjunta com os demais vereadores. Se quiser comentar sobre a mesma, podemos proceder à leitura. Pode ser, por favor, senhor então, presidente. Para não retornar, desculpa não ter solicitado antes. Não, tranquilo, sem problema. Indicação número 435, 2017, da autoria dos vereadores Evandro Pegoraro, Margarete Poleto Dalla Costa, André Rizelo e Edno Gonçalves. Inclusa para discussão também, então, a indicação 435/2017, de autoria dos vereadores Evandro Pegoraro, Margarete Poleto Dalla Costa, André Rizelo e Edno Gonçalves. Prossiga com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Então,
Acho grande importância o ciclismo aqui no município de Concórdia, então peço para que o Executivo dê uma atenção a essa modalidade. Com relação à indicação 439, 440, 439, que se refere à criação do polo de futebol no estádio Domingos Machado de Lima, aqui no município de Concórdia, pela localização, pelo espaço, acho que é de grande importância ser melhor aproveitado, ao meu ver, aquele espaço para a prática desta modalidade nos horários vagos lá. Acredito que a procura vai ser grande para a modalidade também. E a 440, no município de Concórdia, nas comunidades do interior, também seria muito importante implantar as escolinhas de futebol no município. Sei que o número de professores hoje da Fundação Municipal de Esportes, o quadro está um pouco reduzido, mas assim, há algum tempo apresentei uma indicação e peço também a autorização para citar o nome do vereador Anderson, a qual também se colocou favorável à criação do Bolsa Técnico aqui no município de Concórdia, tendo legalidade. Então, acredito que nós devemos dar o incentivo necessário ao esporte, pela importância com relação à saúde, pela formação de pessoas, pela formação de cidadãos, então pela questão de disciplina. Então o esporte hoje seria um caminho importante ao governo dar uma atenção ainda maior a todas essas modalidades. Era isso, senhor presidente, obrigado. Antes de conceder a palavra ao vereador Evandro Pegoraro, que será o próximo orador, eu quero cumprimentar também e dar as boas-vindas ao nosso secretário do Desenvolvimento Econômico, Carlos Hernani Bom. Vereador Evandro, Vossa Excelência está com a palavra. Também gostaria de cumprimentar o senhor presidente Jussara, né, e a Dilce que aqui estava, e dizer que nós estamos também sempre juntos nessa luta importante, né? Sobre as indicações, parabenizar aqui o vereador André, indicações 439, 440, uma vez que todas as indicações que vêm no sentido da questão esportiva, de escolinhas, e você tem uma ligação também importante com relação ao esporte, nós temos que incentivar. E essa aqui de estádio municipal, né, para ter a reabertura, também achamos de fundamental importância, e os polos de futebol no interior, eu acho que é também muito importante, porque você acaba incentivando também o próprio jovem, que está ainda no meio rural, que às vezes tem pouco incentivo também para permanecer no campo, né, para estar no suporte às famílias. Então, acho que essas escolinhas, nós temos que estar aumentando elas, ao invés de daqui a pouco diminuí-las. Inclusive nos bairros, né, nós temos que voltar às escolinhas nos bairros. Em alguns bairros, na verdade, ainda não foi reabertas as escolinhas. Isso é importante porque movimenta toda a juventude. Tivemos debate ontem com relação à violência, aqui a segurança, né? Sabemos que essas práticas, esses programas são mecanismos de você estar sempre incentivando a questão dos valores, estar sempre passando algumas técnicas e também os valores, os bons costumes, a vivência com os colegas, e você tem uma ocupação importante que é o esporte, né? Além de você estar praticando uma modalidade e poderá no futuro representar a Concórdia, também é uma política pública de inclusão social e de ressocialização com a comunidade. Então, apoiamos aqui vossas indicações, vereador, e com certeza o Executivo Municipal dará atenção e estaremos aqui também fazendo as cobranças para que isso aconteça, e com certeza que ganhe a comunidade. Muito obrigado. As proposições continuam em discussão. Com a palavra o vereador Anderson Gusato. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, pessoas que nos assistem, os pais dessas crianças tão especiais mesmo, eu imagino um pouco daquilo que vocês passam. Como pastor, um tempo atrás, fui visitar uma família, orar pela criança e pude compartilhar um pouco daquele momento
que a família passa, muitas vezes se pega sozinhos para enfrentar uma batalha tão grande. Mas que Deus abençoe vocês e dê força a cada dia. Quero cumprimentar também aqui a imprensa presente, os funcionários da casa, assessores e aqueles que nos assistem também por intermédio do site da Câmara de Vereadores. Senhor presidente e mais vereadores, eu quero aqui parabenizar o vereador André pelas indicações. Pode ter certeza, sou um grande apoiador. Isso, na verdade, eu falo aqui que nunca deveria ter acabado. Até hoje eu não sei e quero algumas explicações por que terminaram com essas escolinhas, tanto no municipal. Eu participei das escolinhas do futsal 6 anos e 2 anos no futebol aqui mesmo, do Domingos Machado de Lima. E era uma expectativa para mim, né, quando criança, adolescente, chegar aquele dia para ir no treino, participar dos campeonatos no final de ano. Eu lembro que uma vez, inclusive, nós participamos, o time do municipal contra os times do interior, fizemos um campeonato no estádio municipal. Então isso era muito bacana para as crianças, era uma alegria. O que nós precisamos entender é que o esporte também abrange a questão social e saúde também. Não podemos olhar só o esporte como um retorno financeiro, mas sim olhar na questão, como o senhor falou aqui, tirar a criança da rua e investir a questão de saúde, questão da criança estar ali presente nos treinos. Então eu quero parabenizá-los, dizer que conto com o meu apoio. Não devia ter acabado essas escolinhas, isso foi um erro muito grande. Talvez, né, o antigo governo teve os seus motivos para isso, né, em alguns determinados pontos foi terminado, tanto futsal quanto futebol. Mas vamos lutar. Não sei a posição agora do atual superintendente, mas o que depender de mim, e creio que vocês também, nós vamos lutar para que isso retorne, para dar essa alegria, esse momento especial para as crianças do nosso município. Seria isso, senhor presidente, demais vereadores, muito obrigado. Continuam em discussão as proposições já referidas. Como não há mais nenhum vereador que queira se pronunciar, proponho 2 votações. Primeiramente, coloco em votação a indicação 435/2017 de autoria dos vereadores Evandro Pegoraro, Margarete Poleto Dalla Costa, André Rizelo e Edno Gonçalves. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 435/2017 está aprovada por unanimidade. Coloco também em votação as indicações 434, 436, 438, 439 e 440 de autoria do vereador André Rizelo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. As proposições referidas estão também aprovadas por unanimidade. Indicação número 441, 442 e 443, da autoria do vereador Edno Gonçalves. Estão para discussão as indicações 441/2017, 442/2017 e 443/2017, de autoria do vereador Edno Gonçalves. Como não há nenhum vereador que queira se pronunciar, coloco-as em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. As indicações referidas de autoria do vereador Edno Gonçalves estão aprovadas por unanimidade. Indicação número 444/2017, da autoria dos vereadores Margarete Poleto Dalla Costa, Valcir Zanella e Anderson Gusato. Está para discussão a indicação 444/2017, de autoria dos vereadores Margarete Dalla Costa, Valcir Zanella e Anderson Gusato. Com a palavra a vereadora Margarete Poleto Dalla Costa. Senhor presidente, pessoas já cumprimentadas anteriormente que estão nos assistindo. Quanto à indicação 444, de autoria dos vereadores Margarete, Valcir Zanella e Anderson, eu gostaria de pedir apoio aos nossos nobres vereadores, em função de que eu uso quase que diariamente esta rua,
Não só por isso, é claro, mas porque o fluxo de automóveis é muito grande e nós precisamos fornecer mais segurança neste local. E também eu gostaria de complementar que aí nesse entroncamento tem uma ligação do bairro Vista Alegre também, que é muito importante, esse espelho convexo para as pessoas que vêm do Vista Alegre para a rua Domingos Machado de Lima. Obrigado pelo apoio. Continua em discussão a indicação 444/2017, de autoria dos vereadores Margarete Poleta Lacosta, Valcir Zanella e Anderson Gusato. Como não há mais nenhum vereador que queira se pronunciar, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação referida está aprovada por unanimidade. Indicação número 445/2017, de autoria dos vereadores Artemio Ortigara e Clayton Casagrande. Está em discussão a indicação 445/2017, de autoria dos vereadores Artemio Ortigara e Clayton Casagrande. Neste ato, passo a palavra ao vice-presidente e peço a palavra. Concedo a palavra ao vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, demais pessoas já devidamente cumprimentadas, mas retorno a essa tribuna neste ato para fazer uma explanação sobre a nossa indicação, que tem como coautor o vereador Clayton Casagrande, a qual estamos sugerindo ao município de Concórdia a elaboração de um estudo visando a elaboração de projetos de pavimentação das ruas Ângelo Camilo Sobrinho, do bairro Nossa Senhora da Salete, Antônio Bergamini, do bairro Arvoredo, e também da rua Eliseu Fiamete, do bairro São Paulo. Por que apresentamos essa indicação nessa modalidade? Talvez isso possa ser, líder do governo, um projeto piloto para o município de Concórdia, aonde, quem sabe, por vontade dos moradores, proprietários dos imóveis dessas referidas ruas, até pela manifestação dos mesmos, já no sentido de quererem a execução da melhoria da rua através da pavimentação asfáltica, que o município possa implementar o estudo visando a legalização da implementação das parcerias público-privadas, onde os moradores fazem a indicação da obra que eles necessitam de infraestrutura, o município elabora os projetos e aí, com a participação da comunidade dos moradores, há a escolha e a contratação da empresa que venha a executar esta referida obra. Então, é nesse sentido que apresentamos essa indicação, para que o município, então, inicie os trabalhos. Eu não tenho conhecimento de que outras obras nesse sentido tenham sido realizadas, e apenas para dizer que não somente obras como pavimentações de ruas, mas como uma série de outras obras estruturantes do nosso município podem ser sugeridas e implementadas em parceria com a iniciativa privada. Então, essa indicação traz, então, na sua intenção, o início de um trabalho e de um desenvolvimento de uma nova metodologia visando a implementação das parcerias público-privadas. Nesse sentido, peço apoio dos vereadores para aprovação desta indicação. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao presidente desta casa. Com a palavra o vereador Clayton Casagrande. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, aos colegas da imprensa, em nome aqui da Jussara e do Aldair, saúdo a todos os pais, mães, né, que estão empenhados nesta causa. Vamos continuar apoiando, com certeza. Cópia desses pedidos vou repassar, sendo presidente da AVALC, né, da Associação dos Vereadores, da área da AMALC, vou estar repassando aí para todas as demais câmaras também, e dentro dos demais procedimentos que serão realizados. Os demais que nos acompanham, e eu queria, em nome da aniversariante de hoje, né, a assessora Tatiana,
Diz que vai pagar um chazinho aí para todo mundo depois, né? Mas, enfim, com relação à questão da indicação 445, como já o próprio presidente já adiantou, é uma sugestão de estudo e tal. A gente observou aí uma situação que Florianópolis já fez uma situação idêntica, né, que é essa parceria público-privada, e essas obras seriam destinadas, então, mais de forma apropriada em projetos de infraestrutura. E o porquê, obviamente, dessas duas, provavelmente alguns vão questionar. Os moradores, por exemplo, da Eliseu Fiametti já protocolaram um pedido lá na prefeitura, faz mais de 30 dias, fizeram um abaixo-assinado lá com todos os moradores. Então, isso é um dos quesitos aí, que isso ajuda bastante a adiantar o processo. Na rua Antônio Bergamini e da Ângelo Sobrinho também já está bem adiantado o abaixo-assinado. Então, acredito que seja uma sugestão para se iniciar esse estudo, e esperamos colocar na prática e posteriormente estender para outras ruas também. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Continua em discussão a indicação 445/2017. Não havendo mais nenhum vereador que queira se pronunciar, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 445/2017, de autoria dos vereadores Artemio Ortigara e Claito Casagrande, está aprovada por unanimidade. Indicação número 446 e 447/2017, da autoria do vereador Artemio Ortigara. Estão para discussão as indicações 446/2017 e 447/2017, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Como não há nenhum vereador que queira se pronunciar, coloco-as em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. As indicações já referidas estão aprovadas por unanimidade. Está livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Valcir Zanella. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, assessores, a imprensa sempre presente, o Douglas, Feijó, demais colegas, as famílias que hoje puderam se manifestar, e de princípio eu diria, para as famílias que têm, eu não digo problema, que tem acontecido e que tem várias famílias que estão enfrentando esta situação, nós se colocamos inteiramente à disposição, como líder que agora estamos, como pessoas da comunidade que também exercemos funções de liderança, e além de tudo, além do município, os nossos representantes do Estado e até federal. Porque só para aquela família que tem dentro na sua casa, que tem que ter um cuidado especial, tem que existir ali todos os cuidados, todo o tempo, toda aquela sensibilidade, aquele carinho, aquele afeto. Então a gente se coloca nos seus lugares. Nós se emocionamos, não temos vergonha de dizer, no depoimento da nossa colega, e pode ter certeza que não vai faltar esforços da nossa parte, e temos certeza dessa equipe de vereadores e demais lideranças, que também acredito que vão assumir essa causa. Quem trabalha em função de defender e priorizar em primeiro lugar a vida, se comove. Eu vejo da nossa família que temos o nosso pai, que agora dia 25 completa 90 anos. Ele não está enfermo, mas ele está sob cuidados, quando os dias que tem que ir para o hospital e depois seus cuidados, como que é tão difícil. Eu vejo assim, só aquelas pessoas que estão presentes dia a dia, que podem dizer da importância de teu acompanhamento, do apoio das pessoas, de vizinhos, da comunidade, de toda uma sociedade.
E aqui em Concórdia, graças a Deus, nós temos um pessoal, nós temos pessoas solidárias. E além disso, vamos envolver mais entidades, as entidades que tiver, vamos envolvê-las sim, para um bom desempenho, para um bom trabalho em conjunto, que tudo isso venha a somar, né? Pode contar com a gente de todo o coração e respeito, que vamos lutar com toda a vontade, com toda a garra, para determinada em buscar esses recursos e aquilo que podemos alcançar mais. Antes se falava também do esporte, né, colegas vereadores, quando eu lembrava, até que vocês mencionavam e estava refletindo, quando nós éramos crianças, que nem sequer tinha um calçado para jogar futebol, nós sonhava em primeiro lugar de pelo menos ter uma bola e depois um campo. Nós ia descalço jogar. Nós não tínhamos uma bola e fizemos, digo eu, eles diziam naquela época, vamos fazer uma vaquinha. O que queria dizer? Um centavinho cada um para conseguir uma bola de futebol para começar. Então nada mais justo que apoiar sim a nossa juventude, as crianças, adolescentes, porque eu sempre comento, até que essas pessoas, até que essas crianças, adolescentes e jovens estão envolvidas no esporte, elas não estão lá fora, que ontem deu para aceitar, graças a Deus, bem aquilo que foi colocado, né, nosso colega vereador, o setor de segurança, aquilo que a gente vê a cada dia, pessoas direcionadas a outro caminho. Então é por isso que nós se envolvemos sim. Conte conosco, colegas vereadores. Quanto é esporte e todos os setores que podemos se envolver com todo o carinho, com toda a vontade que nós temos de servir a população, nós estamos inteiramente favoráveis. Nosso muito obrigado. Com a palavra o vereador Closmar Zagonel. Senhor presidente, senhoras e senhores, pessoas nominadas, mas eu quero hoje, na verdade, fazer alguns agradecimentos, além de, porque a gente cobra aqui, porque a população nos questiona. Dr. Caetano, que leva para os setores competentes. Primeiro da Rua José Albeiro, no bairro Santa Rita, que essa rua foi começada no ano passado, e agora ela, passei lá hoje, esteve lá, fiz uma indicação no dia 30/1, para que se desse sequência, e os trabalhos foram retomados e nos próximos dias será concluída, até porque a questão do esgoto ela está pronta lá. Segundo, a Rua Jordânia, lá no loteamento Renascença, que também é uma rua que começou em novembro, e ela tinha parado por causa dos postes no meio da rua, aquela questão toda, e o Tafarel lá foi junto com a Celeste, foi retirado e a rua foi concluída até o final. Então a indicação foi feita no dia 6/2, os moradores agradecem, tá? A terceira, a estrada de Caximba Maria Gorete, lá onde teve a festa do Cabrito, também ficou. E mais uma rua, a frota a liberação da exportaria para renovação da frota de táxi em Concórdia já está sendo liberada, mandaram agradecer. Então vai entrar mais de 20 carros novos na cidade, porque com essa autorização para conseguir no Detran fazer os devidos encaminhamentos, tá? E a Praça do Petrópolis, todo deu uma ajeitada, e a travessa, como eu falei antes, que também foi feita no dia 2. Então, deixar os agradecimentos que levam para o setor competente dessas indicações foram atendidas. Com a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, pessoas já cumprimentadas, no dia de hoje quero fazer uma fala, um pequeno expediente, sobre a questão do nosso orçamento do município, com relação aos números que muitas vezes, sobre a questão do que foi deixado em caixa no governo que encerrou dia 31/12, o governo Girardi Sancher, um governo que teve o planejamento em todas as áreas, Concórdia 2030, Avança Concórdia, da questão financeira também, e muitos números foram ventilados do que ficou em caixa quando que o atual governo encerrou suas atividades no dia 31/12. E muitas informações desencontradas, e isso causa um pouco de, lá fora na população,
um pouco de dúvida quanto a isso. Então, nós também tivemos o cuidado de fazer um pedido de informação aqui, agora no dia 9 de março, na qual dizia o seguinte, informando o saldo em caixa em 31 de dezembro de 2016, considerando o ativo e o passivo a curto prazo do balanço patrimonial por fonte de recursos, incluindo os valores das fundações. E nós fomos, então, recebemos as informações agora no dia 28 de março, aqui na Câmara de Vereadores, no dia 29 de março, melhor dizendo, e para nós é importante, então, esclarecermos que realmente, no dia 31/12, conforme informações recebidas do Executivo Municipal, temos, então, o valor em caixa de R$ 33.364.301,28. Existe também aqui os empenhos, né, e restos a pagar, das obras que estão em andamento, por exemplo, Atílio Fontana, Tancredo Neves, Semedo Petrópolis, da Vila Jacob Jesus, a escola do Freire em si, enfim, outras obras que estão em andamento, pavimentações, e outras obras que estão em andamento, né, já licitadas, isso descontando em torno de 10 milhões, ficando em caixa, então, disponível R$ 23.459.392,29. Então, esse é o recurso que ficou disponível em caixa em 31/12, né, para que o próximo governo, agora que está em andamento, possa, então, fazer suas ações, fazer as suas obras, seus encaminhamentos, né, atender a população, junto com o orçamento que vai se incorporando agora no município de Concórdia. Então, agradecemos as informações que recebemos, deixar claro isso, porque para muitas dúvidas, a gente vai numa comunidade, nos questiona, olha, Evandro, eu vi que era 4, 5 milhões, eu vi que era 8, não, tinha 33 milhões, mas ficou em caixa com as obras de andamento, empenhadas já a pagar, ficou 23 milhões, então, e 400 e poucos mil reais. É o maior superávit da história do município de Concórdia. É o maior superávit da história do município de Concórdia. Isso é importante pelo planejamento que teve o município, pelo cuidado com o dinheiro público, né, que é importante, pelas obras que foram feitas nesses últimos 4 anos. Isso é um legado que fica para o nosso município, para as futuras administrações que vêm pela frente, e isso é também um exemplo, porque todas as nossas contas foram aprovadas no Tribunal de Contas dos últimos 16 anos de governo. Então, fazer esse esclarecimento muito importante, de que as ações, então, que possam ser feitas, esse recurso pode ser suplementado, como já foi em algumas secretarias, né, já passou por aqui, em torno de 3, 4 milhões já foi suplementado às secretarias, para as ações na saúde, na educação, em obras. Então, nós estamos aqui só fazendo, então, esse registro importante, de que o nosso governo, Girardi Sancher, sempre tratou com muito zelo, com muito respeito os concordienses e com muito planejamento. Foram governos que foram feitos, que elevou a autoestima do concordiense, elevou Concórdia a patamar de índices importantes na saúde, na educação, geração de emprego e renda, ficando sempre com esse legado, que é o primeiro lugar em Santa Catarina em qualidade de vida, 6º no sul do Brasil. Então, trazer aqui esses recursos, então, que ficou no caixa disponível R$ 23.459.392,29. Ali, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador Anderson Gusato. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, pessoas já nominadas, só quero aqui fazer algumas considerações finais. Primeiramente, eu quero aqui somente explanar de um assunto, uma notícia que recebi agora no final do dia. Está sendo realizado os Jogos Escolares de Santa Catarina em âmbito municipal, a etapa municipal, onde está sendo realizado 6 modalidades em dois naipes, seja elas masculino e feminino. E algo que me chamou bastante atenção, e eu quero aqui, em nome dessa casa, pedir para que seja encaminhado um ofício parabenizando uma escola que tem pouco mais de 200 alunos e foi campeão hoje no título de handebol, tanto no masculino como no feminino. E também, essa foi a modalidade que temos o resultado, e posterior aos demais resultados,
que esta casa, já deixo de antemão aqui comunicado e solicito o apoio dos demais vereadores, porque essa etapa termina no sábado. Outras modalidades vão ter os seus campeões até no sábado, que essa casa também envia um ofício parabenizando, né, pelo trabalho. Claro que todas as escolas mereciam os parabéns, né, pelo empenho, esforço dos profissionais, dos alunos, mas de forma justa também parabenizar aqueles que ficam campeões. E como essa escola aqui, que é a escola Maria Petroli, que nos deixa um grande exemplo, com pouco mais de 200 alunos, né, ficaram campeões, tanto no masculino como no feminino, nenhum trabalho que, como foi deu entrevista ao professor de Educação Física, se iniciou nesse ano. E outra informação que eu quero passar aqui aos vereadores e toda a comunidade de Concórdia: no dia de hoje nos chegou uma carta positiva do nosso deputado federal, Jorginho Melo, onde foi disponibilizado, através de um pedido, né, feito pelo nosso vice-prefeito e também pelos vereadores do PR, foi liberado, então, foi aprovado uma emenda do Orçamento Geral da União 2017 no valor de R$300 mil, destinados à aquisição de equipamentos agrícolas para atender os pequenos produtores rurais. Então isso é muito importante. Claro que nós sabemos que o valor não vai mudar tudo e dizer agora vai ficar bom, mas vai melhorar muito, vai ajudar. São R$300 mil que o PR, né, eu falo aqui em nome da nossa bancada, buscou junto ao deputado federal Jorginho Melo, que prontamente atendeu o nosso pedido e vai destinar esse valor de R$300 mil para a aquisição de equipamentos agrícolas. E também já está em trâmite final a liberação também por parte do gabinete do deputado Jorginho Melo, uma aquisição de uma van para a Secretaria de Ação Social no valor de R$160 mil, e já está na etapa final de liberação. Em breve aí, se tudo der certo, está dando certo, nós vamos estar recebendo essa van no valor de R$160 mil. Então, quero deixar isso só explanado. E também, senhor presidente e mais vereadores, antes de encerrar, sabemos que a última sessão dessa semana, eu quero aqui parabenizar e enaltecer aqui os trabalhos da casa, pelo presidente, por todos os vereadores, mas eu quero aqui fazer uma consideração aos funcionários dessa casa, os efetivos, os assessores, os comissionados. Quero aqui enaltecer também o trabalho do Betinho como assessor jurídico, está fazendo um brilhante trabalho. Nós nunca teve, né, nós comentávamos ontem, né, Betinho, nunca teve tantas proposições no início de uma legislatura. Então, quando há bastante trabalho, bastante proposição, existe bastante trabalho por parte dos nossos servidores aqui da Câmara, porque há uma correria intensa. Muitas vezes nós chegamos lá, o pessoal está naquela correria, muitas vezes não consegue dar até atenção devida, porque estão trabalhando por aquilo que nós muitas vezes colocamos como proposição nessa casa. Também aqui a Divaleia, que muitas vezes comenta que fica até meia-noite, 1h da manhã, fazendo as matérias para na manhã seguinte estar já veiculado nos meios de imprensa. Quero parabenizar aí pelo excelente trabalho que tem feito, todos, a Beth, enfim, poderia aqui citar o nome um por um. Eu quero dizer que essa casa está fazendo um bom trabalho, os andamentos da casa, né, parabéns, presidente, que tem coordenado todos esses trabalhos, por tudo aquilo que tem sido feito e pelos resultados que a Câmara de Vereadores tem dado, né? Isso é mérito de todos nós, seja desde o presidente, os vereadores, até todos os funcionários dessa casa, desde aqueles que são terceirizados, que cuidam da questão das filmagens, né? O nosso guarda que fica aí na entrada, sempre recepcionando muito bem as pessoas, o pessoal da limpeza. Nós temos só a agradecer a todos vocês. Então seria isso, senhor presidente, e demais vereadores, meu muito obrigado, uma feliz Páscoa a todos vocês e que Deus abençoe e ilumine a casa, a família de cada um. Obrigado, vereador, pelas considerações, e a casa tomará as providências para o encaminhamento dos ofícios solicitados. Como última oradora no pequeno expediente, com a palavra a vereadora Margareta Dalla Costa. Senhor presidente, volto aqui novamente a essa tribuna, quero cumprimentar a todos cumprimentados anteriormente. E eu queria fazer um pequeno comentário sobre a sessão de ontem, deixar aqui registrado nos anais dessa casa, como ontem eu tive um problema de voz e não pude me manifestar. Mas eu gostaria, então, de parabenizar a Polícia Civil,
a militar e a promotoria pública pelas informações repassadas na noite de ontem com relação à segurança pública. Hoje, acompanhei a imprensa, foi assunto principal em todos os meios de comunicação, que são muito importantes aqui na nossa cidade e fazem muito bem. Chegaram aos 4 cantos da nossa cidade e esse foi o principal assunto, de muita importância. Também quero parabenizar o vereador pelo empenho de trazê-los até aqui, o vereador Casagrande, desculpa. E também parabenizar o público que aqui permaneceu durante todo aquele tempo, né, presidente? Porque se tratava de segurança, que é um assunto muito importante e pertinente aqui na nossa cidade. E eu gostaria, então, de, falando em segurança, fortalecer também a importância dos programas que são desenvolvidos aqui na nossa cidade, CRAS, CREAS, SEBS, que eu já fiz parte da Secretaria de Ação Social, e a gente sabe da importância desses programas que dão sustentação a essas famílias que têm essas crianças de menor e complementam na educação com vários programas que existem nesses setores. Então, eu gostaria que o líder de bancada levasse até o prefeito para que esses programas continuassem na íntegra, para a nossa cidade dar bastante segurança a essas crianças que não fiquem nas ruas, né, crianças de menor, e façam parte desses programas. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. E assim está aberto o espaço para a ordem do dia. Ordem do dia. Votação única. Redação final do projeto de lei número 11/2017, da autoria do Poder Executivo. Regime de tramitação ordinário. Dispõe sobre o uso da faixa compartilhada no município de Concórdia e da outras pendências. Está em votação a redação final do projeto de lei 11/2017. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. O projeto de lei 11/2017, de autoria do Poder Executivo, está aprovado por 10 votos favoráveis e 2 abstenções. Projeto de decreto legislativo número 1/2017. Autoria: Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tomada de Decisões. Regime de tramitação ordinária. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Concórdia no exercício 2015. Está em votação o projeto de decreto legislativo 1/2017. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo 1/2017 está aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação. Projeto de lei complementar número 5/2017. Autoria: Poder Executivo. Regime de tramitação ordinária. Acresce o inciso 5º ao artigo 280 da Lei Complementar número 188, de 11 de maio de 2001, e alterações, que dispõe sobre normas relativas à utilização do espaço e o bem-estar público do município de Concórdia, Estado de Santa Catarina, Código de Postura. Está em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar 5/2017, de autoria do Poder Executivo. Com a palavra o vereador Edno Gonçalves. Como não há nenhum vereador que queira se pronunciar, coloco o projeto em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 5/2017, de autoria do Poder Executivo, está aprovado por 11 votos favoráveis e 1 abstenção. Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 1/2017. Autoria: Poder Executivo. Regime de tramitação ordinário. Autoriza concessão de incentivo fiscal à empresa Vieiro Móveis Indústria e Comércio Limitada. Está em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar 1/2017, de autoria do Poder Executivo. Com a palavra o vereador Closmar Zagonel. Senhor presidente, senhoras e senhores, pessoas já nominadas, na verdade, eu quero inicialmente parabenizar a empresa Vieiro Móveis pela
o movimento econômico do município, os empregos que dá, uma empresa realmente que foi instalada e teve um crescimento sensacional em Tamanduá, e eu acho que é merecedora, porque esse projeto diz aí que está isentando a empresa em 100% com relação ao pagamento de IPTU, então acho que merece muito, mas também quero deixar registrado, e muitos empresários que me ligaram hoje, que estão há anos em Concórdia com indústria, tá? Meio que pedindo assim que o Poder Executivo, além de pequenos e médios empresários, né? Pedindo assim que o próprio governo, agora a Secretaria competente de Indústria e Comércio, avalie a possibilidade de criar alguns critérios, criar uns encaminhamentos aí que venha beneficiar de uma certa forma o pequeno e o médio comércio também, com algum incentivo, alguma isenção, que tem comércio instalado em Concórdia há mais de 50 anos, 60, 70, indústria do mesmo setor, mas eu sou totalmente favorável a essa isenção, mas espero que se faça um estudo, uma análise para contemplar mais empresas, mais indústria, de uma forma geral. E que se defina os critérios geral para as pessoas terem essas concessões. Isso veio da última ata do Conselho acho que foi do ano passado, ainda de dezembro, e não é que sou contra, sou a favor, mas então acho que agora é o momento de crise do município fazer discutir com a sociedade, cacique, entidades, daqui a pouco criar um fundo aí para de incentivo ao comércio, pequeno, médio e grande comércio, até para dar uma incentivada, porque a gente sabe que todos têm as mesmas dificuldades. Então, sou favorável, mas deixar só esse registro, doutor Caetano. Continua em discussão o projeto de lei complementar 1/2017, de autoria do Poder Executivo. Como não há mais nenhum vereador que queira se pronunciar, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 1/2017, de autoria do Poder Executivo, está aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei número 9/2017, de autoria do Poder Executivo. Regime de tramitação ordinário. Revoga a lei número 3072, de 8 de junho de 1998 e da outras providências. Está em primeira discussão e votação o projeto de lei número 9/2017, de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se pronunciar, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 9/2017, de autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. Está livre a palavra do grande expediente. Com a palavra o vereador Mauro Freta. Senhor presidente, vereadores, volto a essa tribuna aqui para falar um pouco também dos pedidos de informação que eu fiz e tive o retorno essa semana de e queria aqui enaltecer a indicação do vereador Jaderson Miguel, onde ele fez a indicação algum tempo atrás para a prefeitura, enfim, para a secretaria fazer a aquisição de ambulâncias para compor a frota do município de Concórdia. Então, só queria destacar aqui que foi um dos itens, o porquê que me fez eu vir à tribuna hoje. Ontem, pela manhã, eu recebi algumas ligações que o pessoal não estava não teria veículos da Secretaria de Saúde para fazer o transporte do pessoal que faz hemodiálise, enfim, todas essas pessoas que necessitam desse transporte. Aí o pessoal me ligou, eu fui atrás, conversei com o secretário da Saúde, ele me disse que o bombeiro estaria fazendo esse serviço e eu liguei lá e confirmei mesmo com o pessoal da corporação, eles estariam fazendo esse serviço, porém, não estou aqui dizendo que eles estavam descontentes em fazer o serviço, porém, durante o dia, o bombeiro voluntário de Concórdia só possui 5 efetivos, né? Então, cada saída da ambulância é um protocolo que, no mínimo, saia um motorista e um socorrista dentro da ambulância. Então, a ambulância fez os transportes. Ontem, liguei, me informei o que aconteceu. Uma ambulância tinha feito um transporte de um senhor para a capital do estado e a outra ambulância não estava vencendo e suprindo a necessidade
a necessidade da Secretaria. Então, eu queria colocar aqui para vocês o que o pessoal me devolveu aqui, relação dos veículos do Fundo Municipal de Saúde. Vou ler aqui o que diz aqui. O número do patrimônio, número 5424, ambulância marca Peugeot, marca modelo Boxer 350. O número do chassi, cor branca, diesel, ano de fabricação 2011, modelo 2012. 4 portas, 9 lugares, tal, como tem a ambulância. Então, motor. Isso o que foi visto o relatório do mês de setembro de 2016. Motor, razoável. Caixa, razoável. Demais partes, razoável. Lataria, razoável. Vidros, bom e pneus bons. Outra ambulância que tem aqui, o número do patrimônio, ambulância, marca Volkswagen, modelo Saveiro 1.6. Cor branca, cristal, a gasolina, ano do modelo 2008, ano de fabricação 2007. Capacidade 2.100 kg, tal. Motor, regular. Caixa, bom. Demais partes, razoável. Lataria, razoável. Vidros, ruins. E pneus bons. Então, eu queria que vocês se colocassem à disposição e no lugar do paciente que sai daqui de Concórdia e vai à capital do estado, fazem 500 quilômetros dentro de uma Saveiro. Dentro de uma Saveiro, todo mundo sabe o tamanho da capacidade de carga de uma Saveira, né? Fazem 500 quilômetros daqui, lá o cara já está numa situação que está doente, está necessitando uma demanda, alguma coisa, e sai daqui e vai a Florianópolis, dentro de uma Saveiro. Eu acho uma vergonha isso. Acho uma vergonha mesmo, um desacaso. Mas tudo bem, está aqui, foi a relação, eu vim parabenizar o pessoal, vim dizer e venho aqui reafirmar o quê? Que a prefeitura, peço para o líder do governo, o vereador Fabiano Caetano, que peça para o prefeito dar uma olhada com carinho nessa solicitação, que foi uma indicação do nosso vereador aqui, o Jaderson, que seja adquirido no mínimo 2 ambulâncias novas para atender a demanda dentro do município. Então, era isso que eu queria falar a respeito desse pedido de informação que eu mandei. Isso são dados atualizados do mês de setembro de 2016, né? Setembro de 2016. Então, são outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. São 7 meses, 6 meses que estariam rodando. Eu não entendo como pode uma ambulância ter vidros ruins. Não tem vidro, será, na ambulância? Ou não abre, não fecha, enfim. Era o que eu queria falar a respeito da saúde. Hoje fui até a Secretaria da Agricultura e conversei lá com o secretário, o senhor Mauro Martini, e entre outros pedidos e outras informações, eu fui lá conversar com ele a respeito das associações que tem de máquinas que tem no interior do município. Houve alguns relatos de alguns munícipes que vieram falar comigo, donos de postos de combustíveis, donos de mecânicas e tal, que algumas dessas associações estariam inadimplentes no mercado e tal e tal. Então eu fui lá conversar com ele para ver, não entendia de como funcionava, eu fui me informar para ver como estava. Então, o que acontece? O município faz um termo de cessão dessas máquinas, trator, equipamento, coletadeira, tudo para o pessoal dessas associações, onde eles que geram o caixa, seriam como se fosse hoje uma associação de uma APP, de uma igreja, enfim, a prefeitura não tem vínculo financeiro na gestão dessas máquinas. Então, conversei com eles, eu pedi como que estava funcionando, queria aqui parabenizar primeiramente o secretário, o Fred e o Júnior, foi quem me atendeu lá na secretaria, onde eles estão fazendo um levantamento de todo o maquinário que tem na Secretaria de Agricultura do município, fazendo fotos, fazendo levantamento do número de patrimônio, alguns equipamentos não estão alocados nas associações, então eles estão fazendo o inventário, estão fazendo o levantamento, e acho que não cabe aqui a gente fazer um pedido de informação agora, até porque eles não têm toda a documentação comprovada. Eles me falaram que num prazo de 60 dias eles estariam com
consultando todas as 90 associações que tem dentro do município, fazendo o registro do maquinário, da situação, do número. Alguns equipamentos vão ser dado baixo em função da má condição que tem e tal, vão ser recolhidos e posteriormente, assim que for feita a baixa, vão ser ou feita a doação ou feito o leilão, sim, assim como alguns outros dados que eu conversei com o pessoal. O último repasse que foi feito, algumas associações, foi no ano de 2015, em função do ano de 2016 ser ano de eleição, não pôde ser feito o repasse, então está dentro da lei e tal. Conversei também com ele a questão alguns munícipes estavam reclamando da questão por que uma associação cobra R$60 a hora e outra associação 90. Então, como ele falou, cada associação tem a sua gestão e cada ele relatou de associações que têm R$100.000 de caixa, que estão lá com caixa dentro da associação para poder bancar e fazer a manutenção, enfim, dentro de cada associação. Ele me conversou também que já encaminhou para a assessoria jurídica para que seja feita a análise, porque foi mudado as leis onde diz que os recursos provenientes da Prefeitura Municipal sejam repassados a essas associações. Foi mudada, a assessoria jurídica já está fazendo essa consulta, já está fazendo essa modificação, e para sim a Prefeitura poder fazer esse repasse dos valores que são para manutenção, custeio, enfim, das associações. Então, era isso que eu queria falar a respeito dessa visita que eu fiz na secretaria, falar a respeito esse meu retorno e essa minha indignação que eu tenho a respeito da saúde e das ambulâncias dentro do município, e desejar a todos um ótimo final de semana e boa noite a todos. Muito obrigado. Como não há mais... há um vereador ainda com a palavra, o vereador Fabiano Caetano. Senhor presidente, se faz importante, mas antes de comentar o que me leva à tribuna, simplesmente terminar de falar aquilo que eu estava comentando do Encena Catarina, né? Que é um evento então que está acontecendo na Casa da Cultura, e que eu gostaria então que fosse até encaminhado um ofício à gestora do SESC, a Ketne Sen, agradecendo ela por estar organizando esse evento e registrar, né, que nós estamos desde quarta-feira, hoje à noite nós temos a apresentação de um grupo teatral, uma apresentação de dança, amanhã à noite mais uma apresentação de dança, a entrada é gratuita, que é um projeto que está percorrendo o estado de Santa Catarina, são 25 municípios que serão visitados com esses projetos. Então, é uma parceria com a Fundação Municipal de Cultura aqui em Concórdia, e que fica registrado, então, que seja parabenizado a gestora por esse evento. Mas, o que eu gostaria de falar, já que é a última sessão dessa semana, e essa semana foi uma semana intensa, assim como foi a semana passada, e como eu faço em todos os encerramentos, mas essa semana de um modo especial, o comprometimento de todos os vereadores desta casa para com os projetos tivessem o seu andamento necessário. É importante registrar que nessa semana, e a sociedade precisa saber disso, que a gente não trabalha só de segunda a quinta-feira durante o horário da sessão. Nós, vereadores, aqui nós estamos de manhã à noite envolvidos em conversas, em reuniões, e todo mundo, essa semana foi uma prova disso, que nós tivemos várias reuniões de comissões, prazos muito curtos para serem analisados projetos, como o Edno falou da tribuna ontem, mas nós demos conta. Né? Nós demos conta, e nessa semana que passou, essa Câmara contribuiu para a aprovação de um projeto de lei que vai conceder o vale alimentação aos serventuários, vai possibilitar o pagamento da vacina da gripe aos serventuários. Nós resolvemos uma questão polêmica que antecedeu, e não foram só as sessões aqui, foram reuniões em gabinete, reuniões em conjunto com técnicos da Prefeitura a respeito da Rua Tancredo Neves. E encerramos com a última votação hoje do horário do comércio.
né? Então, essa semana foi uma semana muito produtiva e a gente não encerra. Amanhã nós estamos aí de novo. Amanhã não tem sessão, mas de manhã tem comissão se reunindo, tem vereador fazendo projeto, tem vereadores conversando sobre pareceres. Então é interessante que isso se registre, para que a gente não trabalhe somente durante o período de sessão, como algumas pessoas comentam aí fora. Certo? Então, aqui fazer um agradecimento a todos os vereadores que nessa semana, assim como todos desde o início dessa legislatura, foram empenhados em suas funções. E dizer e repetir, né? Aqui é uma casa de debates. Todo mundo tem aqui o seu eleitor, todo mundo foi eleito por uma ideologia, por algo a ser seguido, e todas devem ser respeitadas. É importante que isso se deixe registrado. E para encerrar, somente com relação a esses dois últimos projetos de leis que foram à votação hoje, ambos são projetos de lei de incentivo, e é importante também que fique claro que toda e qualquer empresa do município tem direito aos incentivos fiscais. Esses incentivos podem ser desde a obtenção de isenção de impostos até obtenção de um imóvel. Basta apresentar o requerimento devidamente acompanhado dos projetos. Isso é analisado não pelo Executivo tão somente, mas por um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que é formado por representantes de várias entidades, e esse Conselho então decide e encaminha a partir do Executivo para essa casa para que aprove ou não. Então, isso também é importante que fique registrado. Vossa Excelência Zagonel já comentou isso, eu achei importante só complementar a sua fala, para que não restasse nenhuma dúvida a respeito disso. Então, muito obrigado a todos, e antes do final de semana, amanhã a gente se vê de novo, então eu cumprimento o final de semana para todos amanhã. Um abraço a todos. Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador Edno Gonçalves. Senhor presidente, retorno a essa tribuna apenas para deixar minha contribuição aqui também no grande expediente. Só para complementar a fala do vereador Freta, da questão aí dos veículos da saúde. Eu confesso que não sei e não sabia como é que estava a situação dos veículos, né? Mas apenas por dado de curiosidade, até conversando com os demais vereadores, né, com esse pedido de informação que veio através da administração, a gente aqui percebe que no Fundo Municipal de Saúde tinha um saldo disponível de 10 milhões, sendo que foi empenhado 1 milhão e 400, certo? Então teria um superávit de quase 9 milhões de reais, certo? Então eu não sei se foi erro da gestão, né, deixar, não adquirir os veículos ou deixar esse dinheiro em caixa, né, poderia ter sido utilizado. Enfim, eu não sei o porquê dessa situação, mas vale a pena ressaltar aqui que esse dinheiro está em caixa, ao menos consta aqui, nesse pedido de informação que foi enviado pelo governo, então eu acho que eu concordo na íntegra contigo, Freto. Eu acho que tem que ser adquirido, tem que prestar um serviço de qualidade, tem meu apoio aí para que seja adquirido as ambulâncias. Eu acho que isso é prioridade para o governo, quero lhe parabenizar, mas apenas deixar esses dados aqui para título de curiosidade também, até para explanar para os demais vereadores aqui, para a gente também fazendo um debate qualificado referente a essa área da saúde. E falando em saúde, também hoje, pelo final da tarde, a gente teve uma notícia aí, que faltam médicos em postos de saúde de Concórdia, mesmo depois do processo seletivo. Até pela ocasião, hoje à tarde, eu recebi a visita de uns amigos lá de Barra do Tigre, lá em Lagiano. Eles comentaram essa situação lá do médico, inclusive está aqui, Caetano, no noticiário, que infelizmente ele pediu para sair, tinha 20 horas aí que ele prestava serviço à comunidade, eu sei da dificuldade que vocês estão passando no governo, eu creio que o governo anterior também enfrentava isso na área da saúde, mas a gente vem pedir para que seja apurado isso o máximo, porque a comunidade realmente está precisando lá. Eu acho que o vereador Casagrande também esteve lá pela comunidade, então a gente vem pedir que o governo dê uma prioridade a isso, para que a gente possa estar atendendo a necessidade lá da comunidade. E também, para finalizar, ontem eu fiz uma indicação referente à rua Catarina Mafessoni, lá no bairro da Gruta, para situar melhor aqui os vereadores. É aquela rua principal que dá acesso lá, sai lá na BR
do posto lá em cima, eu acho 283, exatamente. Então ali a situação está bem crítica ali, Miro. Né, ali a gente precisava, aquela parte que é a estrada de chão, ali a gente precisava dar uma ajeitada ali, que os moradores estão me cobrando, eu creio que já deve ter conversado aí com o Zagonel também, com o Jaderson também, então eu acho que tem que dar uma prioridade ali, porque é um acesso principal, inclusive a gente solicitou nessa tribuna também, indicação junto ao secretário de urbanismo, aí, que fosse elaborado um projeto, né, para que fosse pavimentado com asfalto aí, essa via, porque até mesmo porque ela liga a SC e a diversos bairros grandes, como o bairro da Gruta, Itaíba, Industriários. Então acho que é importante, eu sei que o projeto, enfim, demora para ser realizado, mas que a gente dê ao menos condições de tráfego lá, porque está feia a situação. Obrigado. Não havendo mais nem o vereador que queira se pronunciar, eu quero agradecer a todos pelo trabalho dessa semana, a todos os vereadores, os assessores, servidores, a imprensa, pessoas que nos acompanham de forma online, e desejar a todos, além de um bom final de semana, principalmente os nossos ouvintes e as pessoas que nos prestigiam aqui nas reuniões, uma feliz Páscoa e uma boa noite a todos.